Olá, bem-vindos de volta ao meu canal de divulgação completa. Senhoras e senhores, não ajustem as suas telas. Você não está vendo coisas. Você está realmente vendo o único Emery Smith. Seja bem-vindo, Senhor. Como você vai? Tô ótimo, Dani. Obrigado por me receber, Dani. Eu tô ansioso para bater um papo com você, para nos conhecermos melhor, e obrigado por entrar em contato, sabe? Nós estivemos entrando e saindo nos últimos 2 anos, tentando jogar a conversa fora. Como você sabe, é extremamente difícil me contatar. É tão difícil de contatar, você realmente é difícil. Mas eu estou feliz de ter você no meu canal agora. Estamos brincando. As luzes continuam acendendo e apagando. Nós vamos tolerar isso, porque há interferência chegando. Como eu sempre digo, tanto faz. Seguimos em frente e para cima. Então, Emery, só para as pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de você, tenho certeza, você é muito conhecido no mundo inteiro, muito conhecido principalmente nos Estados Unidos, e certamente por causa da Gaia TV, onde muitas pessoas o conheceram pela primeira vez. Você poderia nos dar uma sinopse atual do que aconteceu nesse período? Dê-nos uma sinopse atual sobre quem é Emery Smith, onde você cresceu, qualquer outra coisa que você gostaria de compartilhar com o lindo público que verá isso. Bom, apenas um cara normal aqui na América. Eu cresci em Nova Jersey, Nova York. Meus pais, quando eram jovens, compraram uma fazenda no sudoeste da Flórida, em Fort Myers, Flórida. Eu considero esse lugar como meu lar, porque me formei no ensino médio lá, e foi aí também que eu entrei para o serviço auxiliar da Força Aérea, quando era jovem também, para o exército da companhia. E eu cresci em uma casa muito boa, com uma fazenda autossustentável, e meu pai era um ótimo engenheiro, ele podia fazer qualquer coisa. E minha mãe era uma artista fantástica. Eles realmente gostavam de cultivar nossos próprios alimentos, e nós tínhamos nossas próprias vacas, porcos, pavões, galinhas e tudo mais. E claro, era meu trabalho acordar às 5 da manhã, encher todos os jarros de água no poço, com água fresca para a família, para os animais. E eu realmente cansei disso. Eu fiquei pensando, por que eu tenho que usar toda essa água? E minha mãe diz, bom, é porque você é de aquário, e os aquarianos têm que cuidar da água para a família. Então, quando jovem, eu estava convencido de que, como eu era o carregador de água, esse era o meu trabalho. Então, ela estava sendo meio engraçada e me enganando para ver que era uma posição de prestígio para mim. Mais tarde, eu descobri no mundo. Então, fui visitado. Quando eu era muito jovem, eu acho que eu estava na 2ª série, tínhamos um lago na frente da casa. Eu lembro que provavelmente, não sei a hora exata, mas eu fui para a cama cedo, por volta das 8. Acho que era por volta das 11, pelo que eu ouvi dos meus pais. Eu estava acordado e, em meu estado hipnótico, me disseram, ei, venha cá fora, precisamos falar com você rapidinho. Tipo, essa mensagem, e eu saí lá fora, e temos cerca de 100 a 150 pés até o lago no cais, na frente da nossa casa. Era realmente lindo, no meio do nada. E eu vi uma nave gigante, sabe? Como se fosse um disco, uma nave muito grande.
eu vi uma janela com alguns seres dentro e eles estavam estávamos tendo uma conversa casual e eu não estava com medo. Eu senti como se fosse uma espécie de família vindo me visitar. Eu não fui afetado pela mídia naquela época, então não foi como se tivesse um filme que eu tivesse assistido, sabe? Ou algo assim. Eu realmente não sabia muito sobre extraterrestres naquela idade. Eles realmente, como eles parecem? Eles realmente parecem os Greys, entre 1,5 m e 2 de altura. Eles tinham corpos brancos e estavam perto o suficiente, a 100 metros de distância, para que eu pudesse ver todo o contorno do corpo. Suas cabeças eram maiores. Eu não conseguia ver muitos detalhes, como o rosto deles, mas eles estavam lá. E então eles estavam lá apenas trocando informações, uma conversa bem genérica. E eu estava muito feliz, eu estava realmente animado, e havia esse amor e excitação no campo da energia, e definitivamente havia alguma energia eletrostática ali, porque eu lembro que meus cabelos estavam arrepiados, eu senti esse zumbido, essa baixa frequência vibracional. Veja ela cantarolando. Então, confirmação concluída, não é um espetáculo à parte com essa coisa de luz, é hilário, essa luz está piscando, não é por acaso. Então eles estavam lá e eles foram embora, e eu entrei, bati no quarto dos meus pais, muito animado, é claro. Agora eu estava energizado. E olha a luz piscando de novo. Eu acordei, entrei, eles estavam dormindo, eu os acordei, eu disse: vocês precisam vir aqui. Algumas pessoas vieram e ficaram me olhando e pensando que tipo de gente. E elas responderam: bom, elas estão em uma nave espacial acima do lago e eu acho que vocês deveriam vir aqui. Uma coisa muito grande. E eles falaram: tudo bem, tudo bem. E eles falaram: sabe, tudo bem, sabe? Eles estão lá. Eles disseram: nós entendemos, vá em frente, volte para a cama. E eu fiquei muito confuso e disse: você não quer vê-los? E eles disseram: não, conversaremos com eles mais tarde, sabe? Só não mencione isso na escola amanhã, vai ser um segredinho nosso. E eu disse: tá bom, sabe? Eu realmente respeitei meus pais, voltei para a cama. Então, depois disso, isso ficou comigo. Foi mais tarde na vida que eu descobri que eles sabiam muito sobre extraterrestres, OVNIs, naves e vida além do planeta e do universo, mas nunca falavam sobre nada disso. Eu realmente não descobri essa informação até depois que eu saí de casa. De licença, acho que depois de alguns anos no Exército, fazendo parte desses projetos clandestinos. Na verdade, eu deveria ir para o Exército. Eu ganhei uma bolsa para pilotar helicópteros, mas eu realmente queria ser piloto da Força Aérea e pilotar o F-15 Eagle. Esse era meu objetivo. Eu obtive licença de piloto quando era muito jovem. Comecei a voar quando tinha 13 anos, e isso foi através da Força Aérea que meu pai me apresentou. E a maioria das pessoas conhece isso como Patrulha Aérea Civil. São uma organização de busca e resgate que aceita jovens que podem estar entrando para o Exército e os ensina a pilotar aviões, e você pode até conseguir a sua licença
de graça. Eu recomendo fortemente que muitas crianças por aí, ou seus filhos, façam isso. Eles estão por toda parte. Estavam por toda parte naquela época. Havia apenas alguns desses esquadrões disponíveis em diferentes cidades. Então, depois disso, na escola, provavelmente no meu segundo ou terceiro ano, eu fui chamado para fazer algum curso na base aérea de MacDill, e isso é um teste, é como um teste, para descobrir no que você é bom. E eu fiz esse teste. Foi logo depois desse teste que eu basicamente voltava para a base aérea MacDill trimestralmente para fazer outros testes. Eu percebi que meus amigos não estavam indo e voltando como eu. Eu não pensei em nada sobre isso. Meu pai assinou toda a papelada que me permitiu fazer isso. Você sabe o que isso significa hoje? Não temos muita certeza. Muitas pessoas estão especulando que eu fui escolhido por um motivo. Muitos conselheiros militares que eu conheço agora dizem: às vezes escolhemos certas pessoas para certas coisas nas quais achamos que elas podem ser muito boas. E eu acabei indo para a medicina. Eles me incentivaram a cursar medicina, uma ciência que eu amava desde o começo. Eu amo medicina. Então eu entrei nos aspectos médicos, e um dos programas que eles tinham lá era um programa de aprendizagem cirúrgica, que é um programa muito abrangente, como um programa de tecnologia cirúrgica que usa asteroides. E depois de concluir isso, eu fui para uma escola de primeiros socorros cirúrgicos. Eu comecei a me aprofundar naquele tipo de ambiente. Mais tarde, me tornei instrutor de primeiros socorros cirúrgicos para enfermeiros e assistentes médicos enquanto estava lá. Mas meu comandante me abordou para fazer alguns trabalhos extras, e o que isso significa é que depois de cumprir a sua jornada de 9 horas de trabalho regular em sua especialidade, você faria trabalho extra e receberia um dinheiro extra. E eu simplesmente adoro toda essa coisa de dinheiro extra, sabe? Eu estava com 19 anos, realmente precisava comprar aquela motocicleta Honda. É uma piada. Essa é a mentalidade, essa era a mentalidade. Então, eu pensei que faria esse trabalho para coletar órgãos de soldados que perderam a vida ou de acidentes e coisas assim, porque eu estava fazendo muitos procedimentos de coleta de órgãos nas Forças Armadas. Não apenas naquela base, mas em outras bases e coisas assim, fazendo parte do voo de vida e para onde enviamos esses órgãos, sabe? De base para acidentes e soldados feridos. E, além disso, eu estava, é claro, na tempestade no deserto, no escudo do deserto durante esse processo, que foi outro evento incrível, que despertou muito interesses que eu tinha na época. Então, eles basicamente estavam me pedindo para fazer um trabalho extra, e esse trabalho consistia em dissecar tecidos. Eles não disseram que tipo de tecido era, e embora os tecidos viessem até mim, poderiam parecer um músculo, bíceps, poderia parecer parte de um cérebro, poderia parecer que você sabia que ainda não era um corpo inteiro, não era como um apêndice inteiro. E então eu dissecava nervos do músculo e os colocava num recipiente especial que era levado para algum lugar. Eu não tinha permissão para perguntar nada. Então, a cada trimestre ou semestre, você tem
esse nível de segurança. E quanto mais você sabe que eles podem confiar em você, que eles te observam, mais você não tenta aparecer escondido nas câmeras e sabe que precisa ficar totalmente nu quando for a essas instalações. E eu fiquei alocado em muitas bases, mas a principal foi a base aérea de Kirtland, em Albuquerque, Novo México. Também tínhamos outra base a bordo, era Los Alamos. Não é realmente uma base, é uma organização corporativa, científica. E então eu pensei, desculpa, era o Sands Labs, mas o Los Alamos Labs também estava conectado a isso. Aquilo foi muito perto e foi aí que tudo começou a ficar realmente interessante. Então, eu tive muita experiência cirúrgica ao longo desses anos. Então, eu sei muito sobre o corpo humano. Mais tarde, isso levou a autópsias de corpo inteiro e também autópsias em naves, porque muitas das naves que os extraterrestres pilotavam eram parte delas. Então, os ETs tinham a mesma composição genética e o mesmo DNA, o que era fascinante. Mais tarde eu descobri como tudo isso funciona. E se você assiste meus programas na Gaia TV, a Gaia TV é uma plataforma fantástica para aprender mais sobre o que aconteceu, o que eu fiz. Você pode acessar o meu site, emerysmith.com, e clicar nesse link. Eu tenho vários webinários gratuitos que entrevisto e que vocês podem assistir. Os mais legais estão na Gaia TV. Começa a primeira temporada, episódio 1, onde você vê o pequeno Emery, como eu o chamo, vindo à tona muito assustado por causa de algumas coisas em que eu estava envolvido. Dispositivo de energia livre que eu estava desenvolvendo, teve que vir à tona porque havia muitas ameaças ruins acontecendo e era uma situação muito assustadora. Então eu fui convencido por um dos meus grandes colegas a me apresentar, e durante todo o tempo eu estava nessa área. Quando saí, senti falta de toda aquela camaradagem e de estar no comando de equipamentos de bilhões de dólares e ter esse respeito. Eu queria saber o que os civis estavam fazendo lá fora. Eles sabiam sobre os ETs e coisas assim. Então eu encontrei o Centro de Busca por Inteligência Extraterrestre. Eu comecei a fazer alguns dos cursos deles, sabe? Fazemos um tipo de curso nas Forças Armadas, em diferentes áreas de defesa também, e eu estava aprendendo através deles como eles faziam isso. Eu não era um espião. Todo mundo fica tipo, ele era um espião. Eu não era um espião. Eu só estava tentando descobrir onde todos estavam naquele momento, e foi uma ótima experiência. Eu me tornei vice-presidente do SEI por muitos e muitos anos com Stephen Greer, aquele grupo, e depois de ajudar a produzir, dirigir e financiar o filme Cyrus, o documentário, eu decidi que precisava voltar aos meus laboratórios, porque meu objetivo era realmente melhorar a humanidade, divulgar essas tecnologias da maneira mais segura possível. E isso inclui medicina regenerativa, da longevidade, dispositivo de energia livre que eu realizei. E foi uma grande jornada, eu diria. Ao longo disso, houve altos e baixos, como voar pelo mundo, conhecer pessoas do Departamento de Energia de todos os países, e é uma longa história, mas foi aí que eu comecei
eu comecei a desenvolver dispositivos para ajudar a combater o câncer e também ajudar o corpo a se regenerar sem cirurgia. Sou mais conhecido pelas minhas patentes em plasma rico em células tronco, onde concentramos essas células que são autóctones, ou seja, vêm do seu próprio corpo. Eu era realmente odiado no começo, desenvolvendo esses processos, porque as pessoas diziam que Emery era tirava a vida de pequenos, sabe? E não tinha nada a ver com célula-tronco, tirando vida de pequenos ou algo assim. E foi muito difícil, aqueles anos foram muito difíceis. Até mesmo as grandes farmacêuticas vieram atrás de mim, muitas grandes instituições médicas vieram atrás de mim. Elas me processaram. Eu perdi tudo várias vezes, mas como eu realmente não vim de muita coisa, eu realmente não me importo com dinheiro, e compartilhar a tecnologia é algo bom para mim. Eu basicamente trabalhei de graça por 10 anos para conseguir mais tecnologias e fazer com que mais universidades e médicos seguissem em frente, publicassem artigos sobre minha tecnologia, porque eu era um ninguém, apenas um profissional clínico. E essas cabeças grandes, esses grandes magnatas desses cirurgiões ortopédicas, cirurgia cardiovascular, cardíaca, cirurgia plástica, foi incrível como isso começou da maneira certa. Olhei para trás, para o caminho, agora eu sabia o porquê. Fiquei frustrado algumas vezes, e isso era algo que acontecia quando as coisas aconteciam. É como se descobríssemos por que isso aconteceu mais tarde, mas continue se levantando. Não se deixe abater. Essa é a minha grande mensagem que eu digo a todos os jovens empreendedores e a todos os líderes. Não vai ser fácil. É melhor vocês estarem preparados. Não há nenhuma maneira fácil de lidar com essa posição ou qualquer posição que envolva divulgação ou algo do tipo. Então, ser atacado é realmente uma honra. Pode ser muito doloroso. Pessoas perdem a vida. Muitas pessoas perderam a vida na minha equipe, fizeram a transição, o que as tornou mais fortes. Eles estão aqui agora comigo. Eu não conseguiria chegar tão longe. Eu teria muitas pessoas do outro lado que diriam que a energia flui de maneiras misteriosas dessa forma, sem entrar em religião e todas essas coisas. Deixe-me permitir que o público relaxe, porque você nos deu uma infinidade incrível de ideias, imagens, informações e tecnologias. Vemos você sendo um garotinho, tendo sua primeira interação com ET, para o trabalho atual em regeneração, que é o seu trabalho favorito, a medicina regenerativa que você está fazendo. Vamos dar um pequeno passo para trás. Você disse que quando seus pais responderam que havia pessoas lá fora, você nem sabia que elas eram extraterrestres ou alienígenas. E eles não ficaram nem um pouco chocados, não ficaram nem um pouco surpresos. E você apareceu lá antes de seguir em frente e perceber que seus pais realmente tiveram interações. Então, você pode compartilhar um pouco sobre o que aprendeu sobre as interações dos seus pais com ETs e naves? Eu sei que meu avô estava no exército, meu pai estava na marinha, e ele fazia parte de algumas missões de inteligência. Eu direi apenas algumas missões de inteligência que lidavam com a procura de submarinos no oceano,
Atlântico. E então ele estava voando por aí e era um dos observadores dos submarinos que chegavam. E eles estavam vendo várias naves OVNI também, naves no fundo do mar. E é claro que não eram as nossas naves. Não eram russas, não eram alemãs, então eles sabiam, ele foi informado sobre muitas dessas coisas, mas ele ainda guardou isso para si mesmo. A minha mãe teve uma experiência de quase morte, algumas experiências, enquanto eu estava crescendo. Ela também teve essas experiências em que viu a luz branca falar com Deus e teve que voltar. Ela ficou muito chateada com isso. Mais tarde, ela sabia que ainda tinha muito trabalho a fazer. Eu acho que durante todo esse tempo, eu não gosto de falar em walk-ins, coisas assim. Eu acho que os downloads mudam as pessoas. Então, eventos traumáticos e coisas assim abrem diferentes partes do cérebro, permitindo que você tenha acesso a outras informações, ter uma melhor comunicação com outros seres dimensionais. E ela se tornou incrivelmente inteligente. Quando eu estava trabalhando com algoritmos, e eu não sou um físico quântico, eu estava no caminho de muitos físicos quânticos e aprendi muito nesses últimos 20 anos sobre física e é fascinante. Então, eu estava escrevendo algoritmos quando estava fazendo os dispositivos de energia livre, de sobrecarga. No meu laboratório, eu tenho um laboratório de 50 mil pés quadrados que foi financiado pelo meu projeto de células-tronco de plasma, do qual ninguém sabia, exceto alguns cientistas com quem eu estava trabalhando, incluindo os irmãos Bedini, que tiraram a vida deles enquanto eles estavam me ajudando. Isso é lamentável. Ninguém fala sobre isso. Ambos perderam a vida no mesmo dia. Essa é outra história que precisa ser contada. Deus os abençoe pelo que eles estavam fazendo. Então, posso fazer uma pergunta? Quem eram esses homens adoráveis e no que eles trabalhavam? Os irmãos Bedini basicamente tinham um site, ensinavam como fazer energia perpétua gratuita, mas eles não estavam dizendo às pessoas: aqui está o livro de instruções completo. Eles foram visitados pelos engravatados, figurões me visitaram e disseram: Emery, o que você está fazendo? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Mas eu era um grande trunfo. Ainda era. Eu ainda sou um grande trunfo. E eu causei muitos problemas ao longo dos meus anos. Eu usei meus 10 cartões de saída gratuita da prisão com o exército e com o governo. E, ao mesmo tempo, houve uma época em que eu estava trabalhando com os irmãos Bedini e eles estavam realmente saindo, ajudando as pessoas, tentando dar dicas de como completar o projeto. Então eles disseram aos irmãos Bedini: é melhor vocês não conectarem isso a nenhuma rede elétrica. É melhor vocês não ensinarem isso a ninguém. E eles sabiam o que não deveriam fazer e fizeram. No entanto, quando eles estavam falando comigo, e tudo estava gravado, nós sabíamos que estávamos sendo observados, mas não estávamos tentando pisar no calo de ninguém. Eles não diriam: ei, se você não consegue resolver isso em um mês, eles talvez me enviassem uma parte, ou algo assim, ou uma dica. Então, teríamos que descobrir. Era um quebra-cabeças gigante e emocionante. Na época, eu era muito enérgico nessa área. E eu queria muito isso.
porque enquanto eu viajava ao redor do mundo, eu também estava filmando para o Discovery Channel, National Geographic. Eu estava fazendo algumas fotografias subaquáticas para Manny Ping, um mergulhador livre, David Waters, que me trouxe para isso, que Deus o abençoe também. E essas pessoas veem os oceanos e o mundo todo, veem os contaminantes, veem como a chuva ácida afeta a floresta tropical. Isso realmente me pegou, e foi tudo por causa do problema de energia. E eu sabia que era capaz de fazer isso, eu sabia que eu conseguiria. Eu estava manifestando isso, e tudo que eu sonho, eu coloco a bordo, sempre se torna realidade com o tempo. E muito sacrifício é necessário para isso, para todos vocês jovens cientistas por aí. Mas eu não me importo com o que as pessoas dizem. Eu tinha familiares que diziam que eu nunca conseguiria, amigos diziam que eu nunca conseguiria, e eu fiz tudo. Sabe, vai ter pessoas por aí que realmente não acreditam em muitas coisas, em que você acredita, que você vivenciou, e está tudo bem. E você não precisa ficar insistindo nisso, você não precisa provar nada para ninguém. Basta seguir esse caminho e permanecer nele. E quando você for derrubado, você tem que se levantar e continuar. Não importa o quão difícil seja, é a coisa mais importante. Eu adoro o que o Rock diz, Rock do filme, vai ser muito difícil, mais difícil do que qualquer coisa que você já viu. Você vai perder amigos, muitos familiares, muitos animais de estimação. Perdi muitos animais de estimação durante isso, que foram de propósito. Eles o sacrificaram. Embora eu fosse muito egoísta, eu era muito rico uma vez, e isso me afetou. E eu fui derrubado e perdi tudo. Essa foi uma ótima experiência. Sabe, tem que reconstruir. Isso foi muito mais divertido. Se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não estaria aqui falando com a Dani agora e com todos vocês que estão ouvindo. Isso é uma bênção. Então, há muito ego envolvido quando você está lidando com megalomaníacos, sentados à mesa com alguns dos advogados e políticos mais fortes e loucos. E o mais importante, essas corporações da indústria aeroespacial, de energia e farmacêutica, são as suas próprias entidades, como se eles tivessem suas próprias equipes, suas próprias aeronaves, seus próprios tiradores de vida, agentes clandestinos, como se eles trabalhassem acima da lei e tivessem muita tecnologia. Então, você tem que respeitar isso, você tem que trabalhar com eles. Então, eu descobri isso, sabe? É como uma coisa divertida, onde você entra no Tai Chi e quer usar a energia daquela pessoa e ajudá-la a chegar onde ela precisa ir, porque ela está um pouco confusa por causa de tantas ideias. Mas quando ela fica presa em um lugar tentando ganhar muito dinheiro, há muita ganância envolvida. Você sabe, isso é um vício. Muitas dessas pessoas, elas são viciadas em controle, na verdade. Eu acho que isso é uma doença. Esses megalomaníacos, eu realmente acredito que eles são viciados na liberação de dopamina, que controlam massas ou indivíduos secretamente de forma privada, que são alvos para a diversão deles. Eles se excitam com isso. Então isso também é algo que talvez vá para outro nível, acima deles, como reptilianos e outros que têm uma agenda diferente. Mas os cronogramas estão mudando constantemente. Você pode alterá-los agora mesmo, só porque, sabe, eu estou falando com você também, estou disponibilizando para você um download com a minha voz. Então, há muita coisa acontecendo ao redor do mundo, da qual você pode obter informações.
e, na verdade, direcionar muitas linhas de tempo múltiplas. Então, eu acho que essa é outra coisa positiva para todos vocês. Não precisa ser algo definitivo só porque alguém escreveu uma carta ou postou algo online. E isso pode facilmente ser frustrado e se transformar num estado positivo diferente. Aceite tudo o que lhe for negativo ou tudo que alguém lhe disser negativamente. Vá em frente. Abençoe-os, siga em frente. Ignore-os, tire-os da sua vida porque eles não servem para nada. Eles podem ter ajudado você a chegar a um certo ponto, mas você sabe que você vai além disso. É tão interessante levantar novamente tantos pontos diferentes que realmente precisamos apenas tirar um momento. Eu sei que você não tem muito tempo porque você retornará a outro paciente muito em breve, mas é tão importante, como eu estava dizendo a você antes, que podemos ver agora, em 2025, realmente ver claramente as pessoas que querem a divulgação para a humanidade, as pessoas que realmente querem toda a grande tecnologia que foi retida e mantida longe de nós. Porque o grande fazedor atrapalha todas as coisas sobre as quais estávamos falando. E o público sabe que eles são um público muito brilhante, inteligente. Nossos amigos em comum, David Adair, que discursou em nossa última palestra no ano passado. Eu sei que você passou muitos anos trabalhando com ele. E nós o amamos, nós chamamos David. E ele me disse: Dene, eu posso te dizer a localização exata do hangar gigante onde está a verdadeira cura para diabetes, que a NASA fechou e reteve. E as pessoas dizem: a NASA nunca faria isso. Claro que faz, eles fizeram, eles fazem. Sempre que se trata da NASA, eu digo: cala a boca, NASA, senta aí, ninguém está te ouvindo, sabe? Não temos tempo para o lado nazi. Agora, eu sei que há ótimas pessoas que trabalham para a NASA, claro que tem. É ridículo dizer que a NASA é cheia de idiotas, sabe? Idiotas. Estamos falando do nível mais alto, que controla tudo. Mas eu claramente não tenho nenhum respeito por eles. E é como você disse, nesse trabalho que você e eu fazemos, de maneiras diferentes, é tudo a mesma coisa. É tudo uma questão de divulgação para nossos irmãos e irmãs. Se você seguir em frente com medo, você está ferrado. Não há diferença entre ser agressivo, ser assertivo, ser destemido e ser honesto. Há uma frequência em que você sai daquele lugar onde você encontra outras pessoas, como você e eu nos encontramos. Encontrei o JP, Tony Rodrigues, Helena Danan, encontrei Alex Collier. Nós todos nos encontramos porque estamos todos cantando a mesma música. E isso é muito importante. Eu quero lhe fazer uma pergunta sobre os ETs que você testemunhou quando era pequeno. Você mencionou que acha que eles eram greys. Também temos altos, brancos, são mencionados. Você pode ser claro sobre você realmente acreditava? O que você viu fisicamente depois de todos esses anos? Como você sabe agora, chegou a nossa vez, na verdade. Nossa vez chegou. E é como dizer isso: Dene, você é da Terra, certo? Você é da Via Láctea, certo? Eles não são todos iguais. Como você acha que todos os humanos parecem iguais no planeta Terra? A propósito, eu consegui meu nano azul. Isso é algo sobre o qual falaremos. Essa é uma das maiores invenções. Conte sobre isso rapidamente.
mais tarde, eu tenho muitas conexões com os arcturianos. E o que aconteceu foi que, quando eu comecei a conhecer esses extraterrestres pessoalmente e também a trabalhar em seus corpos, suas naves, eu tive uma ideia melhor de, essa é aquela raça, essa é aquela raça. Como eu disse, olhe para nós humanos, nós temos todas as cores, formas e tamanhos diferentes. E o mesmo acontece com a maioria dessas raças. Nem todos eles. Algumas raças parecem todas iguais, mas são como os asiáticos. Não quero criticar os asiáticos, eu adoro a Ásia. Morei nas Filipinas por muito tempo. O fato é que você pode ver, tipo, eu conheço alguém que é coreano e tem uma aparência diferente de um chinês, que tem uma aparência diferente de um filipino, que é diferente de um cambojano, até mesmo tailandês. Eles são todos iguais na mesma área, mas eles têm certos traços genéticos distintos, conjuntos de olhos e rosto, e isso vem... eu vi isso trabalhando com genética por muitos e muitos anos, descobrindo que esse era outro hobby que eu tinha, porque eu era tão fascinado, não apenas por humanos, mas pelo reino animal e, claro, pelo reino extraterrestre. O que me fez ficar completamente obcecado por isso, porque eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Muitas das coisas, não muitas, mas às vezes 3% das coisas em que eu estava operando, acredite ou não, eram falsas. E elas foram colocadas lá apenas no caso de um dia eu tornar isso público. O que eu sei que estamos falando. Eu não tornei público por 25 anos. Eu não planejei até que a minha vida foi ameaçada. Então, eu acho que esses seres que me visitaram e talvez me baixaram algo para ativar num certo momento da minha vida, me ajudaram a me guiar até onde eu estou hoje. E eu acredito que foi a raça arcturiana, foi a responsável por essa visitação. Não se esqueça de que eles estavam trabalhando em conjunto com muitos outros grupos diferentes, que a propósito chamamos de Parlamento Galáctico. Não chamamos de federação, mas esse parlamento é responsável por nos proteger e garantir que não vamos explodir o planeta e nos deixar cair de cara no chão. Algo que eles têm que saber, que eles já foram nós um dia, então não é como se eles pudessem vir aqui e nos dar todos esses presentes incríveis, sabe? É mais como se aqui estivesse uma ferramenta para você, para sua próxima invenção, ou como Tesla, sabe? Havia certas coisas com as quais ele foi feito download nele, e outros cientistas incríveis ao longo dos milênios aqui que surgiram com coisas nas quais eles realmente não eram treinados, como eu também. Eu não era um físico, mas eu construí, sabe? Construí algo que cria energia. Então, essa é outra coisa importante para as pessoas saberem. Você não precisa ter um diploma, você não precisa ter nada, todo mundo tem algum tipo de talento. Você só precisa descobrir o que ter certeza de que é algo que você ama, mas eu amo o que eu faço. Tudo o que eu faço, todas as minhas invenções, todas as minhas patentes têm a ver com a humanidade. E eu não faço widgets, eu não faço nada disso. Eu desenvolvo coisas que curam pessoas. A propósito, cura com K, não com C. Essa é uma marca registrada. Então você tem que ter cuidado e trabalhar com isso, sabe? Mesmo quando eu faço meus seminários online, quando eu vou falar em muitas convenções médicas, posso dizer o que eu quero, mas até mesmo a IA do YouTube foi desligada diversas vezes. Muitas outras plataformas diferentes. Você tem que ter cuidado com as palavras que você fala. Então é isso, voltando à questão. Eu sei que eu pulo muita coisa, mas é daí que acredito que esses extraterrestres vieram.
Você mencionou Fort Myers, morando em Fort Myers. Há uma forte crença de que uma das razões para as recentes inundações nos últimos 2 anos, acho que foi em 2022, foi que elas literalmente me perseguiram de Sarasota até Orlando, onde eu estava hospedada, acho que meu primeiro ano doente. Há uma informação que chegou até mim que sugeria que havia um lugar onde os reptilianos residiam debaixo do Fort Myers. O que você sabe sobre isso? É mais em direção a Bonnie Springs, lá mais em direção ao oceano. A CIA tem uma base lá em Nápoles, uma instalação que também fica no subsolo. Então eles estão monitorando, isso vem acontecendo há uma eternidade. Eles têm bases em todo lugar. Há bases reptilianas e outras bases extraterrestres. Eu falo sobre isso nos meus programas na Gaia TV. E também temos outros cientistas que se apresentaram. Eu coloquei nos meus programas que estão mostrando imagens de satélite que são muito interessantes. Não são muito nítidas, como essa imagem aqui, mas há muitas, sabe? Para o leigo, olhando para elas, dá uma ideia de que definitivamente há algo acontecendo aqui. Há grandes instalações e bases, é claro, desde a costa de Miami até Birmingham. E isso já foi exposto. Eles não falam muito sobre isso. Muitos grandes conselheiros militares aposentados falam sobre isso em nossos círculos. Então isso já vem acontecendo há algum tempo, e o que fazemos é, quando encontramos uma base, montamos uma base bem perto para monitorá-los, como se houvesse na Fossa das Marinhas, que estamos observando há uma eternidade. Nós também construímos bases incríveis nos oceanos, partindo do subsolo da Flórida e então cavando túneis 160 quilômetros abaixo do leito marinho, e então voltando por lá, construindo dessa forma, com uma tecnologia muito especial de alta potência, que empurra a água para longe. Eles podem fazer essas cúpulas especiais lá dentro, com esses metais líquidos transparentes que eles estão usando. É tão fascinante. Eu estou tão feliz como tudo está literalmente vindo à tona. Sabe, figurativamente, fisicamente, literalmente, em todos os sentidos. E toda a tecnologia oculta, todos os segredos, tudo que foi, sabe, meio que afastado de nós por tanto tempo, neste planeta prisão. Agora, os portões da prisão estão abertos, estamos todos saindo, estamos chegando, estamos todos nos encontrando, todos conversamos, estamos todos nos expondo em termos de bases militares. Você mencionou MacDill algumas vezes. Qual de todas as bases que você viu e trabalhou é a mais fascinante para você? Vamos começar com um aspecto mais negativo, antes de chegarmos ao mais positivo, que, se você tiver permissão para dizer, vá em frente. Isso é apenas uma opinião. Todas as bases, MacDill, é claro, Kirtland, sabe, a base aérea de Andrews, todas as bases têm os seus programas específicos que estão executando. E Los Alamos é grande em ciência nuclear, sabe? E em fabricação de bombas, o que é negativo. No entanto, há também um aspecto biológico nisso. Então, eu acho que há muitas bases, a maioria das bases por aí que fazem muitas coisas secretas, que vocês não sabem,
não tem nome para isso. Então eles fazem coisas como a Área 51, e não é onde tudo acontece, claro, mas é meio clichê, porque você pode colocar uma mancha em alguma coisa e então acreditar, porque ouviu isso, ou alguém disse aquilo. Pode ter estado lá, sabe? 50, 60 anos atrás. Bom, as coisas que estão acontecendo, a maioria delas nem sequer acontecem nos Estados Unidos. Estão no Canadá, na América do Sul, estão nos oceanos, onde fazem coisas realmente clandestinas. Eu acho que qualquer coisa relacionada a guerras e a criação de coisas que machucam as pessoas, incluindo dispositivos de frequência colocados em satélites para controle mental. Agora você sabe que eles são capazes de colocar uma frequência de vírus no rádio, a AM/FM, transmitir isso ao longo do tempo, ouvindo isso. Isso se manifestará em seu corpo, e isso foi provado no livro de David Wilcock, com os campos morfogênicos disparando um laser através de um copo de água estéril, que tem um vírus e uma bactéria nele, e você tem um copo de água estéril que, através da frequência de luz da qual estamos falando, passa por ali. A mesma coisa pode acontecer com frequências harmônicas. Então, isso é algo muito assustador, porque essas coisas não são apenas parceiras, não são de apenas uma instalação. São várias instalações trabalhando compartimentadas na fabricação desses dispositivos. Então, a empatometria escalar evoluiu muito, sabe? E um dos livros que vocês podem ler sobre isso é escalar e a fotometria. Estamos analisando sistemas não lineares, como o meu sistema de cura que inventei, que é um sistema não linear. É o mesmo sistema que usamos no telescópio James Webb. Quando tiramos uma foto de um planeta a 1 ano-luz de distância, sabemos tudo o que está lá. Sabemos sobre carbono, água, tudo o que você sabe, paládio, todos os diferentes elementos. É assim que eles sabem a partir de uma imagem, porque a imagem está emitindo fótons e nós criamos frequências para descobrir qual é a frequência da luz. Você pode ver luz branca, mas essa luz branca contém milhares e milhares de bits de informações sobre frequências. Então eu criei um dispositivo que você pode fazer isso com o seu corpo. Então, como uma amostra de cabelo, ou uma amostra de unha, ou, digamos, uma imagem, podemos ver todos os diferentes bactérias, doenças, parasitas que estão no seu corpo. E então podemos enviar frequências para destruí-las. Não é para fugir do assunto, mas você sabe que estamos fazendo muito com paciente com câncer, como nossa especialidade. Fui diagnosticado com câncer e em 15 de novembro de 2023, e eles me deram 2 semanas de vida, e agora eu sou um veterano. Eu já sei os números, fui presidente da Associação Nacional dos Direitos dos Veteranos por um tempo, sou muito bom com números, estou conseguindo colocar isso na cabeça. Então, nós decidimos, minha esposa e eu decidimos, nós podemos colocar você de volta no sistema quando você voltar para casa. E isso me levou ao desenvolvimento dessa água azul, que é uma nanopartícula de zinco, de metileno e cerca de 100 outras coisas diferentes para processamento, com estruturas cristalinas de impressão holográfica da água. Então estamos transformando a água em uma água de plasma de 4 estados, mas também estamos imprimindo nela muitas coisas incríveis. Você pode ir até emery.com, ir até o mercado cósmico, e então verá que essas coisas, e pode obtê-las. É um antibacteriano, antiviral e antiparasitário.
mas também protege o DNA. Temos outro chamado nano verde esmeralda, que é realmente fascinante, usando águas vivas que se iluminam na fossa das marinhas. Então, isso é algo que, na verdade, bloqueia, protege o DNA. Você gostaria que eu mostrasse para você? Com certeza. Enquanto você faz isso, você ainda consegue me ouvir? Não. Bom, Emery Smith não é uma pessoa absolutamente fascinante? Eu sei que muitos de vocês ouviram falar dele. Você o teria visto na Gaia TV. Para aqueles que não sabem, é como um Netflix para a ciência. Contatos com ETs, tecnologia, coisas diferentes, níveis diferentes, pessoas diferentes, dando as suas opiniões naquele programa. E Emery foi um apresentador e fez muitas entrevistas com pessoas de programas espaciais secretos, diferentes camadas e níveis de tecnologia. Então, você pode ter visto muito dele naquela época. Muitos de vocês provavelmente não conheciam a profundidade e o nível de suas reais habilidades e invenções. E ele está de volta. O único Emery. Vá em frente, Senhor. Então, isso é o que chamamos de nanoverde esmeralda. Parece algo que você colocaria no radiador do seu carro. Então, a equipe tem piadas para todas as minhas coisas. Eles chamam meu nano aquífero de Windex azul. Esse é o segredo aqui no laboratório. Eles estão brincando sobre isso. Este aqui olha o brilho. Isso é de uma luz negra. Olha como isso é brilhante. Então, ela contém luz, traz luz para o corpo. A luz é uma ótima coisa para a cura. Aprendi muito sobre as cores da luz nos programas de super soldados em que trabalhei. Quando tentávamos regular positivamente as propriedades naturais de cura do corpo. Então, mesmo com a luz acesa, ele brilha. Com a luz apagada, ele brilha. Provavelmente, este não é o melhor, mas você pode ver... ele é brilhante. Então, essa luz ajuda, sabe? Fizemos muitos estudos sobre isso. Você pode ver online o que outras pessoas fizeram, porque eu não confio em estudos internos. Trabalhando na área médica, sempre me certifico de que outras pessoas façam os estudos. Então, elas é que dizem isso, não eu. E muitos dos cânceres é eliminado. Estamos observando, são desenvolvidos por causa desse crescimento excessivo de bactérias parasitas e também por causa dos campos eletromagnéticos. Não sei quantas pessoas vieram até mim, como se estivéssemos vendo um grande aumento no câncer de grau 4, do qual meu pai morreu antes de eu entrar nesse negócio. Isso me fez realmente querer aprender tudo sobre isso, porque minha avó morreu disso também. Então, é hereditário. E eu tive câncer, que é um precursor do câncer, de grau 4. Então, foi ótimo ter a solução para isso. Eu treinei a minha vida inteira para isso, e então acabei entendendo. Quer dizer, como o universo funciona de maneiras misteriosas está além de mim. Mas, felizmente, conseguimos entender isso. Então, a luz trazida com o nano verde esmeralda, na verdade, protege o DNA, porque ele sofre mutações devido a todo o campo eletromagnético ao seu redor. Então, o que eu queria dizer a você é que temos todas esses pequenos chegando com câncer de grau 4,
do qual nunca se ouviu falar. Não é normal. Geralmente são os idosos, sabe? Pessoas com mais de 50, 60 anos, mas nós o conectamos ao estúpido celular. Então as mãos mantinham seus celulares na barriga enquanto assistiam TV e adivinha, as crianças estão sendo atacadas com armas nucleares o tempo todo através do celular. As crianças agora são tão jovens, estamos falando de crianças de 13 anos com câncer no cérebro, porque elas estão fazendo isso ou aquilo. Então, isso reduz o problema, sabe? Não é 100%, mas é o suficiente. Isso é significativo, ninguém mais fez isso. Então, eu tenho que me gabar um pouco, estou muito orgulhoso de nossas soluções. Então, você mencionou que obteve os componentes ou amostras das águas vivas na Fossa das Marinhas. Você pode compartilhar que tipo de água viva e onde especificamente você as pega? Você conhece o material? Há muitos tipos diferentes de águas vivas que usamos, sem entrar em detalhes. Eu vou apenas dizer que muitas dessas coisas, como você lerá no meu site, são propriedades. Então, sem entrar em detalhes sobre propriedade, conseguimos extrair isso, levar para o laboratório e reproduzir lá. Então, nenhuma água viva morre por causa disso. Não se esqueça de que as águas vivas estão aqui há mais tempo do que qualquer outra coisa. Foram algumas das primeiras criaturas aqui e também vivem sem luz solar, porque produzem a sua própria luz e nós somos um corpo de luz. O que você vê é apenas uma interpretação do que o seu cérebro está te dizendo. Mas no meio das coisas, nós temos dispositivos especiais para ver nosso corpo de luz. Não aqueles engraçados que você vê na praia de Santa Mônica. Não. Há dispositivos reais de mudança de aura que eu poderia compartilhar com vocês em outra ocasião. E essa energia que está ao redor da sua bolha é apenas um disco rígido. Muitos dos ETs com quem eu trabalhei, é assim que eles se comunicam, é assim que eles sabem se você está triste ou feliz. Uma vez eu estava indo para a sala de cirurgia com um extraterrestre lá no subsolo e eu estava tão animado naquele dia, porque era tarde, era depois do trabalho, eu só iria trabalhar umas 4 horas, porque eu tinha um encontro quente, sabe? Então, eu cheguei lá todo animado, fiquei pensando, cara, vou levá-la ao cinema, vou buscá-la na minha nova moto. Então, eu tinha 20 anos, tá bom. Eu era um garotinho muito esperto. E eu entro e eles estão olhando para mim, operando esse outro extraterrestre, e eles estão meio que surpresos, porque agora é telepatia e eu realmente não consigo ler as suas mentes. E eles sabem tudo o que se passa na minha mente. Então eles estão rindo. E eu fico tipo... Eles estão na minha cabeça, eles sabem para onde eu vou essa noite, sabem o que eu estou pensando e fantasiando. E eles perguntam, então você tem alguma boa lembrança noturna planejada? E eles ficam rindo, então eles são muito engraçados. E eu fico tipo, vocês saiam da minha cabeça. Então, é meio que... Muita da telepatia tem a ver com a emoção. E a emoção é um pacote de energia que explica tudo. Então, se eu fosse te dizer, ei, Dani, vamos até o parque, vamos pegar essa comida ou vamos passear com o cachorro, tudo que eu faria seria imaginar isso e enviar para você. E aí você já saberia, cara, isso seria ótimo, vamos fazer isso. Então, não há como enviar mensagens de texto
e errar. Não haveria nenhuma verbalização, sabe? E não há barreiras linguísticas. Então, você perde a barreira da linguagem instantaneamente, o que é o mais importante para nós em relação à telepatia no futuro, porque a maioria das guerras, a maioria dos conflitos, a maioria das coisas que acontecem com seus filhos, irmãos, mãe, pai, esposa, namorada, marido, são sempre problemas de comunicação. Todas as guerras que tivemos foram por falta de comunicação. Então, isso é algo muito rápido, e quando você fica realmente bom nisso, não há barreiras. Ainda é não linear, porque você está em todos os lugares ao mesmo tempo. É tão incrível, estou tão consciente de que só temos alguns minutos, mas deixa eu fazer uma pergunta novamente. Você acabou de fazer uma grande besteira aí, o que é muito emocionante, Emery. E você disse que estava trabalhando fisicamente com ETs no laboratório e dissecando ETs. Então, quem eram os ETs no laboratório? Como eles chegaram lá? Eles eram livres para ir e vir? E o que você estava dissecando? Há uma infinidade de extraterrestres que estão nos ensinando sobre biologia extraterrestre? Ou eles foram abatidos ou caíram e todos se voluntariariam para ficar? Isso não é como você vê nos filmes, onde... Eu não estou dizendo que não há ninguém que não goste da gente. Tudo que eu estou dizendo é que há muitos extraterrestres por aí trabalhando nessas unidades clandestinas, e eles sabem que o mundo não está pronto para isso, porque ainda estamos nos matando, ainda precisamos evoluir conscientemente. E há muitas raças diferentes, incluindo arcturianos, pleiadianos, aqueles que você ouve na cultura pop, eles estão todos lá trabalhando em coisas diferentes. Eu estava trabalhando principalmente com curvas em arca, pleiadianos, alguns outros que vocês chamam de norueguês, a maioria deles parece conosco. Há apenas algumas nórdicos, diferenciação. É possível que eles tenham mais colágeno, geralmente no nariz, nas orelhas, conjuntos de olhos são sempre um pouco diferentes. É isso que os denuncia. Se você trabalhar com eles, como eu trabalhei com todas as diferentes comunidades, você pode identificar certas coisas. E com os humanos é a mesma coisa. Então, você sabe que nós conhecemos a nossa equipe quando estamos trabalhando e andando pelas ruas de Nova York. Você sabe quem é extraterrestre e quem não é. E eles estão em todo lugar. É engraçado, porque uma das piadas que fazemos quando estamos em grandes cidades ou em eventos é que mandamos para esses ETs como uma piada. É terrível, mas eles brincam com a gente. Então não nos importamos e vamos embora. Sabemos quem você é. Não se vire. Você verá uma vantagem. Vira o jogo. Então eu aconselho a todos vocês a jogarem esse jogo. Mesmo que você não saiba o que está lá fora, exponha. É meio divertido e é uma coisa real. E vamos entrar nessas ciências. A frequência agora está sendo liberada e nossos sistemas que temos, nós queremos nos unir a algumas dessas grandes organizações e figuras políticas e obter os sistemas que usamos para curar pessoas nas casas de todos. E é isso que o nosso presidente também quer, que vocês sejam aqueles que se ajudam. E eu cresci num lugar onde não vamos ao hospital, eu cresci... sabe, você fica com um prego enferrujado preso no seu pé, sabemos o que fazer, a menos que haja algo, coloque a minha vida em risco, é claro. Se você me vir na beira da estrada, liga para o 911. Isso ainda é necessário. No entanto, há muitas coisas que podem ser curadas em casa, com esses diferentes tipos de dispositivos e também com soluções. Então,
essa nova experiência de cura que estamos desenvolvendo e construindo aqui em Las Vegas, será concluída aqui em alguns anos, tem a ver não apenas com o tratamento legal de pessoas com todas essas modalidades, mas também tem uma universidade educacional vinculada a ela. Então as pessoas, especialmente nossas crianças, nós realmente queremos que eles sejam educados sobre as novas ciências da escala, fotometria das frequências harmônicas, fotônicas, como isso pode ser manipulado e também como eles estão fazendo coisas ruins com esses satélites, projetando, como eles estão colocando esses códigos nos rádios AM e FM. É algo muito fantástico e interessante, porque isso também pode ser revertido, assim como quando você reúne um grupo de yogis no gramado em Washington, D.C., e todos estão meditando, rezando para que não haja mais crimes, haja paz, e a taxa de criminalidade cai 70%. Isso acontece em todo lugar. Eles fazem isso na Europa também. Isso é uma frequência, um pensamento é frequência. É por isso que é muito importante ter bons pensamentos, não xingar ninguém. Palavrão é chamado de maldição por um motivo. Então você pode realmente machucar alguém. Isso acontece. E as pessoas podem ficar doentes por causa disso. Então respirem fundo, sejam gentis uns com os outros. Espalhe amor, não ódio. Se você não gosta de alguma coisa, todo mundo na minha área tem alguém que te odeia. E é engraçado. É engraçado porque eu realmente vi alguns deles em conferências. Eu vou até eles e eles imediatamente se tornam muito cordiais comigo. E é meio que eu sou um cara grande e a minha energia é muito amorosa, mas eu também sou, todo mundo sabe, uma fera, especialmente se você está agindo de forma negativa. Mas a questão toda é que você não precisa me assistir online, você não precisa me ouvir, é a sua escolha. Você sabe, eu ensino isso a muitos dos meus colegas porque eles entendem. Eu não sou muito afetado por isso, mas eu vejo isso acontecer com muitos colegas. Eles são, como eu disse, uma pessoa dizendo uma coisa e então a vida continua e os abençoe, deixe ir. As coisas acontecem com esses indivíduos que te fazem mal porque eles estão apenas sendo reciclados. Deixa ir. É muito triste. Algumas pessoas ouvem uma história, acreditam nela e a repetem. Depois ela é repetida, depois é acrescentada, depois cresce e se torna uma mentira completa. Eles tentam destruir a carreira das pessoas. E, novamente, esses são os que não querem divulgação ou querem ser os que trazem a nave espacial. Eles querem ser únicos, mesmo que seus nomes não estejam vinculados a isso. Eles não querem que isso aconteça. Como eu disse antes, podemos ver quem é quem no zoológico o tempo todo. Eu poderia continuar com você por mais 10 horas, mas você tem que voltar na semana que vem, porque quero convidar o público a deixar uma lista de perguntas na sessão de comentários. Quantos níveis já passamos nessa conversa com você? Em muitos. O espectro é muito amplo, há tanta coisa em você. Nem falamos sobre a sua medicina regenerativa, metade das coisas que você inventou, o trabalho que você está fazendo atualmente. Então, eu adoraria convidar o público a fazer perguntas na sessão de comentários. Não o chat ao vivo, pessoal, na sessão de comentários. Então, na semana que vem voltaremos, faremos o máximo que pudermos. O que você acha? Parece ótimo, Danny. Vamos fazer isso. Senhor Emery, brilhante Smith, eu sei que você tem que ir, mas deixe-nos uma última lembrança para que
o lindo público leve consigo até nos encontrarmos novamente. Eu quero que todos saibam que você está exatamente onde deveria estar agora. E é meio caótico em todo lugar, sempre será caótico. Vocês se inscreveram para estar aqui agora, então vamos assistir a esse filme e fazer parte disso. Não vamos ficar apenas sentados assistindo. Vá lá e faça algo legal. Vá, sonhe com alguma coisa. Vá colocar os pés no oceano ou na sua banheira com sal. Faça alguma coisa para aterrar. E isso é fácil, como vocês sabem. Muitos de vocês vivem em mundos de concretos, onde vocês sabem que não conseguem se aterrar, mas se aterrar é algo fácil. O suficiente é sair e tomar um pouco de ar fresco, abraçar uma árvore ou o que quer que vocês façam e ter certeza de que estão cientes de que, ei, eu sei que isso vai dar certo. Você durou tanto tempo. Meu Deus. Imagine o que serão os próximos 50, 100 anos, ou os próximos 5 ou 10 anos. Há tanta coisa acontecendo e tanta beleza surgindo, há tanta coisa sendo exposta. Essa divulgação já aconteceu e precisa acontecer de forma lenta e conveniente, para que as pessoas, para que possamos nos adaptar a ela. Eu sou muito rápido, sabe? Eu tenho que levar você comigo e eu vou fazer isso. Então pense nisso. Isso é ótimo, tão bom. Você viu o orbe, esse slide, o grande orbe, como você começou a falar. Esse grande orbe simplesmente voou para fora. Eles geralmente me cercam quando eu estou fazendo uma transmissão, quando tocamos em certos pontos que realmente precisam ser abordados. Mais uma vez eu falo, eu sou totalmente a favor das evidências físicas bonitas. Então, quando as pessoas virem isso, elas verão aquele lindo. Mas de qualquer forma, Emery, obrigada, querido. Tão divertido, ótimo, tão inspirador. E Deus te abençoe. E tudo que você passou para nos trazer você totalmente curado, reparado e focado em tudo o que você está fazendo. Tem tanta coisa. Ah, meu Deus, eu tinha tantas perguntas para fazer, não consegui ler nem metade. Eu só queria sentar aqui e ficar ouvindo você falar. Você é brilhante, certo? Muito amor. Mal posso esperar para ver você na semana que vem. Vamos marcar algo na semana que vem. E, por favor, me siga no Facebook também. Temos a página da Cosmic Disclosure Alliance, que é outro grupo que realmente se interessa pela divulgação cósmica. Inscreva-se, está no Facebook, Cosmic Disclosure Alliance. Nós também, Emery Smith também. Inscreva-se. Fazemos alguns webinários muito interessantes aos domingos, nos quais você pode se inscrever. Você vai fazer uma com meu irmão JP muito em breve, não é? Sim, é isso mesmo. No próximo domingo. Você precisa ver essas novas informações atualizadas. Você sabe, nós temos gente nova todo domingo. David Adair vai falar sobre um projeto que será fenomenal. Será dividido em 2 ou 3 partes. É bem profundo. Nunca ouvi histórias sobre seu legado. Então, obrigado, Dani, novamente, por me receber. Foi um ótimo show. Uma grande honra finalmente me conectar com você. Muito obrigada. Para vocês, envio do meu coração para o seu e até breve. E acabamos por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no novo canal Simone Skavrovski 2, tem o 2 lá, tá? Por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe o vídeo. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.